Primeiro de tudo, eu quero dizer que eu errei, fui moleque, sumi daqui. Eu confesso que na semana passada foi bem corrida, essa semana também está sendo, mas eu parei aqui para a gente voltar com os vídeos e falar sobre um assunto muito importante, que é sobre como encontrar uma boa igreja em 2026. Vocês sabem que hoje tem igreja presencial, igreja online, igreja híbrida, mega igreja, igreja de bairro, igreja tradicional, igreja ortodoxa, igreja neopentecostal, igreja reformada. Tem tudo que você imagina que eles estão chamando de igreja. E por incrível que pareça, hoje também nós temos o ápice do jovem. E quando eu falo jovem, eu falo do jovem brasileiro, do jovem das nações, do jovem de modo geral, sem igreja e sem frequentar uma igreja. E isso me leva a crer que a abundância de igreja que a gente tem não está resolvendo o problema. Muito pelo contrário, talvez essa abundância de igreja esteja agravando esse problema. O grande problema que eu vejo das pessoas é que nós acabamos escolhendo igreja igual a gente escolhe um restaurante. A gente avalia a qualidade de produção, a gente avalia o ambiente, se o ambiente está agradável, a simpatia, do garçom que vem servir a gente, e a gente também vê o preço da entrada. Louvor bom, pregação que é inspiradora, pessoas legais, localização conveniente, estacionamento. Por incrível que pareça, o estacionamento é um dos grandes critérios para se escolher uma igreja hoje, para quem tem família. E esses critérios, particularmente, eu não acho tão errados em si, mas eu acho errado quando eles são os únicos critérios que você avalia para escolher uma igreja. E dizendo aqui, diga-se de passagem, que uma igreja, antes de qualquer coisa, ela é um corpo. E você não escolhe um corpo como um consumidor. Você é inserido nesse corpo como membro, com responsabilidade, com comprometimento e com a possibilidade real de sofrer e causar sofrimento também. O cristão que acaba trocando de igreja quando chega o sofrimento ou quando já não agrada mais, dificilmente ele vai entender o que é uma igreja de fato, o que a igreja é e o que ela pode oferecer. Porque a igreja original, ela nunca foi desenhada para agradar alguém, mas ela foi desenhada para te formar alguém. A imagem e a estatura, do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Atos, capítulo 2, versículo 42, olha o que a Bíblia fala. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então aqui eu quero dar 4 elementos para você pensar que a Bíblia está falando aqui: doutrina, comunhão, ceia e oração. Nenhum desses 4 é sobre a qualidade de produção. Todos são sobre práticas comunitárias consistentes. A palavra, perseveravam em grego, é a palavra proskarterontes. E ele é um particípio que indica ação contínua e intencional. Então isso mostra que não era uma presença casual na igreja ou fazer essas coisas de uma maneira casual. Isso era contínuo, era o hábito deles. Em Hebreus 10, 24, olha o que a Bíblia fala. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Olha, desde a Bíblia já era costume de alguns ficar trocando de igreja. Antes, admoestando-nos, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Com vocês eu quero ler também o verbo aqui em grego dessa parte que diz consideremo-nos. Em grego esse verbo consideremo-nos é katanumen, que significa observar atentamente, prestar atenção de uma forma detalhada. A instrução aqui da Bíblia não é aparecer no culto, é observar ativamente os outros membros para nós identificarmos onde o amor e as boas obras desses irmãos precisam ser estimuladas. Então, para isso pressupõe que você tem um conhecimento real das pessoas. E conhecimento real pressupõe uma consistência presente ao longo do tempo. Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 13, a Bíblia fala assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores,
para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, que foi o que eu comecei falando aqui para vocês nesse vídeo. A igreja, ela existe para o aperfeiçoamento dos santos. E o objetivo declarado da Bíblia é para que você se torne parecido com Cristo. A igreja que você está frequentando não produz esse resultado ao longo do tempo, a pergunta não é se a produção está sendo boa, mas se você está sendo formado realmente à imagem de Cristo. Então aqui, eu vou compartilhar com vocês critérios que eu usaria para escolher uma boa igreja em 2026. Primeiro, a Bíblia é a autoridade final nessa igreja? Veja bem, não estou falando aqui se a pregação é boa, que basicamente vai ser o que o pastor diz está na Bíblia, é bíblico, porque numa disputa entre o que o pastor diz e o que a Bíblia fala, a Bíblia tem que ganhar. Então eu escolheria uma igreja que a Bíblia é a autoridade final. O que ela fala é. Ninguém esconde, ninguém fica enfeitando o texto, tirando o texto fora do contexto para arrumar um pretexto. Segundo lugar, existe discipulado real ou é uma igreja só de evento? Uma igreja que só tem conferência, só tem culto não sei o quê, culto não sei o quê, culto não sei o quê, não tem discipulado real, essa igreja provavelmente não vai conseguir te formar a imagem de Cristo. Você não vai conseguir ter isso. Porque de culto em culto em culto você não vai ser formado. Você é formado no ambiente de discipulado. Terceiro lugar, você pode servir ali ou você só tem que ir para consumir? Depois de uns 6 meses naquela igreja, você não encontrou ali como contribuir com o corpo? Toma cuidado, porque essa igreja pode acabar tendo uma cultura de espetáculo e não tem espaço para membros ativos. Então uma igreja boa, ela envolve as pessoas para servirem o corpo. Outro ponto que eu avaliaria, os membros que estão ali estão crescendo, não em número, mas em caráter. Você consegue enxergar ali na igreja as pessoas que antes não eram, agora são mais generosas, mais pacientes, mais honestas do que eram, por exemplo, há 2 anos atrás. Basicamente tendo os frutos do Espírito ali, principalmente pessoas que você conhecia, você sente essa diferença? Por fim, eu quero ler com vocês um texto que está lá em João 13:35. A Bíblia fala assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Jesus não diz que o mundo vai reconhecer quem é discípulo pela qualidade de culto ou qualidade da produção do culto, ou pela profundidade do sermão que está sendo pregado, ou pelo tamanho mesmo do ministério que você faz parte ou que você pastoreia. Jesus diz que nós seremos conhecidos como discípulos pelo amor entre nós. Então, o critério final para escolher uma igreja não é o que ela oferece para você, é se existe amor real circulando entre os irmãos que a compõem. Amor você consegue observar em conversas fora do ambiente ali de culto, como as pessoas tratam quem está passando por dificuldade, fofoca, como a liderança se comporta quando não tem ninguém olhando ela. É óbvio que esse amor não é perfeito em nenhuma igreja, mas ele precisa estar presente e crescendo nos irmãos, porque onde esse amor está, Cristo está sendo formado no corpo. E isso é o que é essa igreja no fim das contas. Bom, se você gostou desse vídeo, comenta aqui, compartilha, curte. Vai fazer toda a diferença nesse canal e para a minha vida. Que Deus abençoe você. Espero ter ajudado você a escolher uma boa igreja nesse ano.